dia, pessoal. Vocês conseguem me escutar bem? Me dê um feedback aqui, por favor, pelo chat, para ver se agora vocês conseguem me escutar, por favor. Pronto, perfeito. Ok, gente, vamos lá. A gente vai dar início, então, ao nosso bate-papo de hoje, a nossa aula de hoje. Eu queria, antes mesmo do início dessa aula de hoje, verificar com vocês quem é que já conferiu o nosso material da atividade estruturada, né? A nossa atividade estruturada, que faz parte integrante da nota dessa disciplina, ela já está disponível, eu já expliquei ela em um outro encontro nosso, então a gente precisa começar a desenvolver os trabalhos dessa nossa atividade estruturada, a gente precisa começar a trabalhar com ela para conseguir desenvolver com tranquilidade. Ela tem um passo a passo, essa atividade ela foi proposta lá atrás na aula, ela também está disponível pelo Sava, está disponível diretamente aqui pelo Microsoft Teams, para que você faça o download dos arquivos dessa atividade. E, pelo nosso cronograma, a gente já teria a primeira mentoria dessa atividade no nosso próximo encontro. Então, já no nosso próximo encontro, a gente já teria um encontro para tirar as dúvidas e para que vocês apresentassem as primeiras colocações sobre a atividade estruturada, tais como a empresa que vocês selecionaram para fazer a atividade, por que vocês selecionaram essa empresa e o cenário que vocês mapearam dessa empresa que vocês definiram para poder desenvolver a atividade. Então, é muito importante que vocês façam o download desses arquivos para dar uma verificada, estudar um pouquinho, para que a gente comece a escrever e comece a desenvolver essa nossa atividade estruturada. Então, pelo nosso cronograma, a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, a próxima segunda-feira, ela seria uma mentoria, onde vocês já deveriam estar defendendo e apresentando qual é o pré-projeto dessa atividade, ou seja, qual é a empresa que vocês selecionaram, por que vocês selecionaram essa empresa e de que forma vocês acreditam que o processo de inovação que vocês estão prevendo vai poder contribuir para essa empresa. Essa é a primeira etapa. A gente tem 2 aulas de mentoria antes da defesa final. Como eu sei que muitos de vocês ainda não conseguiram verificar a atividade, então eu vou mais uma vez reforçar, vou mandar no e-mail individual de cada um, para que vocês consigam abrir os arquivos, possam tirar as dúvidas comigo por e-mail, pelo WhatsApp ou pelo canal que for mais cômodo para todo mundo. E eu vou jogar essa aula de mentoria uma aula para frente. Então, na próxima aula, a gente ainda vê parte do conteúdo integrante da disciplina. E na outra, a gente consegue fazer a mentoria com mais tranquilidade, para que todo mundo possa acompanhar e para que todo mundo esteja já inteirado do que se trata. Se alguém não sabe do que se trata essa atividade, ou se alguém não estava na aula em que eu apresentei a atividade, essa aula ficou gravada e você pode acessar ela aqui no Microsoft Teams. E eu também subi esse material para o meu canal do YouTube, para que fique mais fácil para que vocês possam acompanhar, tá certo? Então, dá para dar uma visualizada, dá para acompanhar, para ver o que eu falei sobre a atividade, dá para baixar o material da atividade aqui mesmo no Microsoft Teams ou lá pelo Sava, para que a gente consiga ter uma integração sobre esse conteúdo da disciplina, já que a atividade estruturada é uma parte integrante dela, tá certo? A gente hoje, no encontro de hoje, ainda vai estar falando sobre a perspectiva de pesquisa e desenvolvimento e inovação e o ambiente empresarial. Na nossa última aula, a gente conversou e discutiu sobre pesquisa e inovação no Brasil, trouxe algumas informações relevantes, trouxe o nosso cenário de investimento em comparação com os outros países do mundo, falou sobre as indústrias que trabalham com pesquisa e desenvolvimento no Brasil, quais são os órgãos de fomento do Brasil, quais são os institutos que foram institucionalmente criados para motivar as empresas, para motivar as organizações a desenvolver uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. A gente também viu, na nossa última aula,
que a pesquisa e o desenvolvimento servem como base para o desenvolvimento não só de uma empresa, mas também da nação, e é por isso que esses órgãos de fomento à pesquisa, à ciência e à tecnologia existem a um nível mundial, e que no Brasil grande parte desses investimentos advém do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o MCTIC, né? Então, essas foram algumas das coisas que nós vimos no nosso último encontro, que nós discutimos na nossa última aula, para que a gente consiga entender de que forma essa institucionalização da pesquisa e do desenvolvimento vem a contribuir para o desenvolvimento não só de uma empresa, não só de um nicho de mercado, mas também do país como um todo. E aí a gente chegou até a comentar que em cenários globais, em vistas globais, o Brasil ainda investia muito pouco em pesquisa e desenvolvimento, se comparado com o montante do PIB. Se por acaso fosse por volume total, ou seja, em valores monetários, a gente estava como o nono do mundo, numa pesquisa de 2018. Porém, se a gente fosse comparar em percentual do PIB, que é o Produto Interno Bruto, o Brasil não apareceria aí nem entre os 10 maiores países com investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo. E a gente também viu que existem no Brasil e no mundo empresas que são focadas exclusivamente em estratégias de pesquisa e desenvolvimento. Então, o conhecimento, ele se tornou um dos ativos mais caros e mais comercializáveis do mundo. Então, essas grandes empresas, elas pesquisam, elas investem, elas procuram e elas adquirem informação de forma antecipada. Então, elas têm um desenvolvimento de pesquisa e elas têm um desenvolvimento de tecnologia muito grande e elas lucram vendendo patentes, descobertas ou estratégias para grandes empresas, para grandes corporações, para grandes conglomerados políticos, enfim. São empresas que sobrevivem de pesquisa. Elas têm como DNA a pesquisa e o desenvolvimento e elas produzem tecnologia e comercializam conhecimento ou tecnologia, que são dois ativos muito valiosos e são dois ativos também muito caros. E hoje a gente vai concluir esse ciclo de análise, né, da implantação da pesquisa e desenvolvimento, de como ela deve ser percebida pelos negócios, pelas empresas, falando sobre a avaliação de resultados em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vai analisar de que forma a pesquisa ela deve ser observada, de que forma ela deve apresentar resultados e de que forma isso contribui para o nosso ambiente empresarial. Para a gente começar essa discussão, tem uma frasezinha que é muito bem verdade. A gente fala sempre que o que não é visto não é lembrado. Essa é uma suma muito comum das nossas informações. E aí tem uma outra coisa também que é muito importante para a gente entender, principalmente no que diz respeito à pesquisa. Não vai adiantar nada a gente fazer e não poder medir. Imaginem só que a gente conversou na nossa última aula que a gente tem órgãos de fomento e que o Brasil ele investe bilhões em pesquisa, que ainda é muito pouco em relação ao PIB, mas que é um grande valor monetário que sai dos cofres públicos. Mas e se nós não conseguirmos medir o resultado desse investimento? Ah, não, a gente está investindo em pesquisa porque a gente precisa desenvolver um país melhor. Em que sentido? Quais são as inovações que acontecem? Qual é a contribuição que isso dá para a sociedade? Como é que a gente pode medir? Como é que a gente analisa esse resultado? É através do processo? É através das entradas? É através dos resultados finais? É através das patentes? É através do número de inovações? Então, não adianta nada a gente fazer se a gente não puder medir. Aliás, no mundo dos resultados, no atual cenário de negócios que nós vivemos, o que é visto, mas não é medido, certamente não vai poder ser lembrado. E como toda e qualquer área de uma empresa, pesquisa e desenvolvimento precisa ser alocada dentro de uma estrutura organizacional, alocada dentro de uma estrutura de recursos e também ser cobrada por resultados. Então, em todo lugar onde há um investimento, eu preciso ter
obviamente, um retorno. Essa é a nossa primeira suma de análise para a discussão da aula de hoje. Bem, para a gente entender como medir, como analisar e como avaliar pesquisa e desenvolvimento, a gente vai ter que se lembrar de um modelo conceitual para o estudo de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, que a gente viu 2 aulas atrás. Esse modelo conceitual, pessoal, vocês devem lembrar dele, ele falava sobre a entrada de informações, o processamento de informações e, por fim, o nosso resultado através daquele processamento. Então, ele mostrava o modelo de pesquisa e desenvolvimento como sendo um processo de 3 etapas, com entradas, processamento e resultados. Essa análise simples vai permitir que hoje a gente entenda em quais etapas desse funil a gente vai conseguir implantar os métodos de análise e vai conseguir observar se a nossa estratégia de pesquisa e desenvolvimento está sendo de fato posta em prática com qualidade e se ela tem os resultados que a empresa espera ou que a empresa precisa, certo? Vamos lembrar um pouquinho sobre esse processo. A gente viu lá atrás que o processo de estudo, né, o modelo conceitual de estudo de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, perpassava 3 etapas. Nós tínhamos as entradas, nós tínhamos o processo em si e nós tínhamos a saída. E nós vimos que, após essa saída, existia um processo de retroalimentação, que ia permitir uma análise, um feedback e novas entradas. Então, basicamente, nós tínhamos aí essa tríade entre entradas, processos e saída. Hoje, a gente vai entender esse mesmo canal como sendo inputs de processo, gestão de processos e outputs de processo. O que são os inputs de processo? A gente vai compreender como input de processo tudo o que a gente for capaz de gerar como informação para obter um processo de pesquisa e desenvolvimento ou um processo de inovação. Na gestão do processo, a gente vai entender toda e qualquer forma de criar uma gestão de desenvolvimento, seja ela organizacional, seja ela para inovação, ou seja ela para pesquisa. Então, é a forma como a minha empresa vai gerir todos os ativos e informações disponíveis para criar uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. E, por fim, os outputs do processo, que nós vamos entender na aula de hoje como sendo a análise dos resultados daquilo que eu desenvolvi nas outras 2 etapas, ok? Então, o que antes a gente enxergava como entradas, processos e saídas, a gente vai hoje ver um pouco mais a fundo e entender no destrinchar de cada uma dessas partes os inputs de processo, ou seja, o que é gerado antes de nós iniciarmos a gestão do conhecimento, a gestão propriamente dita do processo, ou seja, a forma como nós gerimos o conhecimento, as informações e como nós prevemos aquela inovação, e, por fim, os outputs do processo, que são a nossa etapa final. Visualmente, o que a gente está falando é disso daqui, ó. A gente tem a etapa 1, que são os inputs do processo, onde eu tenho aspectos como, por exemplo, a competitividade do mercado, a dinâmica setorial, os interesses e necessidades empresariais, diretrizes, estratégias, recursos financeiros disponíveis, todo um cenário a ser analisado. Depois eu passo para a gestão de processos, onde eu vou ter 3 variáveis que a gente vai estudar elas pontualmente uma a uma. São a postura estratégica, a configuração organizacional e os processos de cultura. Então, professor, a gestão dos processos ela vai se dar de 3 vertentes, exatamente. A postura estratégica da empresa, a configuração organizacional daquela empresa para inovar ou para ser uma empresa de desenvolvimento de pesquisa, e, por último, os processos de cultura. Não adianta nada tentar inovar se os meus processos internos de cultura não contribuem para que eu tenha esse desenvolvimento organizacional através de pesquisa e desenvolvimento. E, por fim, o equilíbrio entre essas 3 variáveis, postura estratégica, configuração organizacional e processo de cultura, vão gerar os outputs do processo, que são os resultados. Resultados esses que podem vir de diversas formas,
se apresentar de diversas formas e que eu preciso compreender qual melhor se adequa aos meus objetivos organizacionais. Então, primeira análise, o que não é medido ou que não tem métricas não vai ser lembrado. Como todo e qualquer processo na empresa, o investimento em pesquisa e desenvolvimento precisa ser analisado através de resultados. E a gente vai entender de que forma esses resultados ou essas análises podem ser feitas, observando esse processo de equilíbrio entre o que entra, o que é processado e o que eu tenho de resultado. Lembrando que na etapa de gestão do processo, que é esse meio campo, onde a pesquisa e o desenvolvimento e a inovação de fato acontecem, eu tenho que analisar 3 variáveis: postura estratégica, configuração organizacional e processos de cultura. Nós vamos destrinchá-los em separado agorinha. Vamos falar sobre a primeira parte, os inputs de processo. Como é que a gente pode entender os inputs de processo? Os inputs de processo, pessoal, nada mais são do que o contexto. O contexto organizacional vão ser os meus inputs de processo. Pensem junto comigo. Por que a minha empresa precisa inovar? Por que a minha empresa precisa desenvolver uma nova tecnologia? Normalmente, as empresas têm inputs de processos que são completamente distintos. Esses inputs de processo, pessoal, vão variar de acordo com o ambiente organizacional no qual aquela empresa está inserida. Essa representação gráfica que está aí, essa figurinha que está aí apresentando para vocês, é aquela velha e boa figura comum que nós temos, que representa o meu ambiente organizacional, que é o ambiente interno da minha empresa, os stakeholders que estão ao redor dele, e os envolvimentos do meu microambiente e do meu macroambiente, que vão envolver sociedade, governo, tecnologia, fornecedores, política e várias outras informações que vão influenciar no meu processo de pesquisa e desenvolvimento. Professor, qual é o exemplo prático que a gente pode ter disso? Imaginem vocês, eu tenho uma empresa que trabalha com tecnologia da informação. Essa minha empresa é uma empresa que fornece sistemas diversos para vários fornecedores menores, para pequenas empresas, para frente de atendimento, para lojistas, para vários outros profissionais de serviço. E aí, essa minha empresa de sistema, professor, ela recebe dados como nome completo, e-mail, telefone, CPF de várias pessoas que são atendidos por esses lojistas, por essas lojas, e ela arquiva em um banco de dados central e organiza a vida dos meus clientes. Ok, é basicamente a função de uma empresa de sistema, uma empresa de gestão de dados. Só que aí, essa empresa está dentro de um contexto organizacional. Então, acima dela, existem níveis políticos, de sociedade, existe ambiente de tecnologia, ambiente de cultura, várias variáveis. E aí, no ano passado, o governo federal, atendendo a uma demanda internacional, lançou o que nós chamamos de Lei Brasileira de Proteção de Dados, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E agora, as empresas que trabalham gerindo informações pessoais têm que se adequar a novas realidades e a novos processos para garantir que os dados das pessoas estão sendo, de fato, respeitados, guardados e que elas só estão coletando os dados necessários. E elas vão ter que se adequar a essa realidade ou elas simplesmente vão ser multadas em valores estratosféricos. Bem, o que aconteceu foi uma intervenção ou a conjuntura de um cenário tecnológico, político e econômico, foram 3 variáveis no meu macroambiente, como vocês podem ver na imagem aí abaixo, que vão influenciar diretamente no meu ambiente interno, na forma como eu desenvolvo o meu sistema, na forma como eu coleto os dados do meu cliente e na forma como eu arquivo os dados do meu cliente. Então, nós tivemos uma interferência do meu macroambiente, ou até mesmo do meu microambiente, através de clientes, onde eu precisei adaptar o meu produto ou o meu
serviço. Se eu fosse considerar isso como um input de processo, eu diria que, nesse momento, a minha empresa precisa passar por um processo de inovação e desenvolver ou adaptar uma tecnologia pré-existente em virtude de um cenário. E esse cenário é o da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que eu quero que vocês observem e o que eu quero que vocês entendam é que os inputs de processo vão ser variáveis que vão advir de um cenário maior. Elas vão advir do meu macroambiente, do meu microambiente e até mesmo do meu ambiente interno. Em qualquer uma dessas camadas, eu posso ter inputs de processo. Eu posso ter variáveis que me obriguem ou que me direcionem a um processo de mudança, a um processo de desenvolvimento, a um processo de pesquisa ou a um processo de inovação. Seja ele me adiantando a algo que pode acontecer, ou seja ele prevendo algo que possa acontecer. Quais são as principais variáveis que eu sempre gosto de mencionar dentro desse contexto e que fazem parte dos inputs de processo? A gente tem as variáveis, por exemplo, de competitividade de mercado. Essa variável competitividade de mercado, pessoal, ela vai levar em consideração o fato da sua empresa estar em um mercado global e de concorrerem com elas, por exemplo, outras empresas que são multinacionais, internacionais, que são estatais e várias outras perspectivas. Então, competitividade de mercado vai ser um fator contextual que vai ser sempre um input de processo que vai nos levar a um processo de inovação, de tecnologia e de mudança. Uma outra variável também muito forte e que influencia bastante como input de processo é a dinâmica setorial, ou seja, a dinâmica do setor. Professor, um exemplo dessa dinâmica setorial de como ela pode influenciar nesse cenário. A gente estava falando agora, há pouco tempo, sobre a questão da crise do Covid e o quanto essa variável, que é uma variável de saúde, de sociedade, de governo, de política, até mesmo de economia, o quanto essas variáveis vão influenciar na forma como as empresas desenvolvem pesquisa, desenvolvem inovação ou se adaptam a esse atual cenário de negócios. Então, a dinâmica setorial, ela é justamente isso. É o que acontece no meu ambiente que obriga as empresas a se adaptarem. Então, eu tenho empresas de alimentação. E eu sempre atendi com as pessoas sentadas nos meus bancos, nas minhas mesas, consumindo o meu produto diretamente. Mas agora, a dinâmica setorial não me permite mais que eu faça desta forma. Porque há uma implicação econômica, uma implicação política e uma implicação social que não me permite abrir o meu negócio. Então, agora eu preciso me adaptar a essa nova dinâmica setorial. E eu vou atender através de delivery. Isso é um input de processo. O fato de eu ter que me adaptar para atender o meu cliente me obriga a passar por um processo de inovação. Então, eu tenho uma entrada, que é uma necessidade, que vai ser processada e convertida em um processo de inovação e vai me gerar lá na frente um resultado posterior. Outras variáveis que eu coloquei do lado. Interesses e necessidades empresariais. As duas variáveis são corretas, os interesses ou as necessidades. Eu posso ter o interesse em expandir o meu negócio, assim como eu posso ter a necessidade de expandir o meu negócio para sobreviver no mercado. Outro fator, esse aí dentro do meu ambiente interno, diretrizes estratégicas. Quando uma empresa ela define os seus objetivos organizacionais, ela cria diretrizes estratégicas. Então, eu estou trabalhando numa empresa e o presidente daquela empresa foi trocado. Aquele cara entrou e agora ele falou que o objetivo daquela organização é ser inovativa, é ser inventiva, é estar mais próxima dos seus clientes e é ser uma instituição de referência em inovação, em processos, é trazer algo novo para o mercado. A partir do momento que aquele objetivo organizacional é modificado, a minha empresa passa a voltar os olhares dela em todos os setores a uma estratégia de inovação. Então, eu tenho novas diretrizes estratégicas
que vão posicionar o meu negócio e a forma como eu penso nele dentro desse meu ambiente. Que mais? Recursos financeiros disponíveis. Obviamente, quando você faz um processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, você precisa saber quanto tem para gastar e de onde vai vir aquele investimento. Então, esse fator que advém do ambiente, que são os recursos que eu tenho disponíveis, também vão influenciar. Por exemplo, no momento atual, o Brasil inteiro está em crise, o mundo inteiro está em crise. Então, os recursos financeiros disponíveis para o processo de inovação, eles são escassos. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão necessário se desenvolver estratégias de inovação como está sendo neste momento de crise. Então, nesse exato momento, eu tenho urgência, que é o último tópico que vocês estão vendo aí no slide, eu tenho recursos financeiros escassos e eu tenho necessidade empresarial em criar competitividade para me manter no mercado. Então, eu tenho vários desses inputs de processo ativados nesse momento, me demandando que eu processe algo que sirva para me manter no mercado. Isso é pesquisa, isso é desenvolvimento e isso, por consequência, também é inovação. E a última variável é expectativas e parâmetros para avaliação de resultado. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes quando a gente pensa num processo de pesquisa e desenvolvimento, a gente não sabe como vai ser avaliado. Então, essa colocação inicial, ela mostra o seguinte: quando eu penso nas variáveis, eu já tenho que correlacioná-las à forma como eu vou avaliar o meu resultado. Basicamente, se eu tenho que criar um processo de inovação para a minha empresa, eu tenho poucos recursos financeiros, e o objetivo daquele processo é fazer com que a minha empresa se mantenha no mercado em meio à crise, então, eu já tenho uma expectativa para a avaliação daquele resultado. Eu preciso melhorar o meu faturamento. Então, eu já sei de que forma eu vou analisar a implantação daquela inovação. Se eu conseguir melhorar o meu faturamento, eu estou alcançando aquele objetivo que me foi pré-estabelecido. Ok? Então, inputs de processo vão ser os estudos, o contexto e a análise de todas essas variáveis do meu macroambiente que me incitam, que me estimulam ou que me obrigam a entrar em um processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, um processo de PDI. Basicamente, isso faz referência aos inputs de processo, que é a primeira etapa. Mais uma vez, todo e qualquer contexto, toda e qualquer variável que venha a contribuir para que eu saia da minha zona de conforto, para que eu pense em PDI, vai ser considerado um input de processo. E as principais variáveis que corriqueiramente ocorrem, eu alenquei aí nessa listagem ao lado, para que vocês pudessem entender de melhor forma. Quaisquer dúvidas, pessoal, mesmo processo, manda a pergunta no chat, abre o microfone e faz a pergunta para o professor. Mas não fiquem com dúvidas, ok? Etapa 1 dos inputs de processo, contexto ambiental e a forma como essas informações são coletadas. Tudo certo? Posso seguir? Se sim, a gente parte para a etapa 2, que é a gestão de processo. Na parte de gestão de processo, a gente dividiu em 3 variáveis principais: a postura estratégica, a configuração organizacional e os recursos de cultura. Professor, por que a gestão de processos ela foi dividida nesses 3 aspectos? Vamos primeiro entender o que compõe cada um deles. Na postura estratégica, por exemplo, a gente tem as variáveis de vinculação aos objetivos organizacionais, estratégias tecnológicas, se eu vou liderar o mercado ou vou seguir o mercado, se eu vou desenvolver tecnologia ou comprar tecnologia. Eu tenho os níveis de alocação de recursos e eu tenho os critérios para avaliação e atratividade de projetos. Isso faz parte
de uma postura estratégica. Se a gente tivesse que voltar lá atrás e correlacionar essa variável de postura estratégica com os níveis hierárquicos da empresa, essa postura estratégica estaria alinhada diretamente ao meu nível estratégico, que é o alto escalão da empresa, onde eu tenho gerentes, altos gestores e as pessoas que pensam a médio e longo prazo. Então, essa postura estratégica dentro da gestão de processos estaria vinculada diretamente ao meu departamento estratégico, ou seja, ao topo da minha empresa. Em seguinte, eu tenho configuração organizacional. Configuração organizacional vai envolver posicionamento na estrutura organizacional, interfaces com outros departamentos funcionais, arranjos estruturais, papel e responsabilidades gerenciais. Então, vamos lá. Pensei no processo de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, essa sigla vocês já conhecem, e estou agora definindo de que forma ele vai ser posicionado na minha organização. Então, eu preciso saber onde ele entra na estrutura organizacional, qual é a interação que ele vai ter com cada departamento, quais são os arranjos estruturais, ou seja, de que forma eu vou reposicionar a minha hierarquia para receber essa nova função, esse novo projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e qual é o papel e as responsabilidades desse setor em específico dentro da minha empresa, ok? E, por fim, pessoal, dentro de gestão de processos, eu tenho os processos de cultura. Esses processos de cultura vão ter a ver com a preparação das pessoas para tornarem-se culturalmente voltadas para essa estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, eu tenho o clima humano para a inovação, eu tenho a minha gestão de profissionais técnicos que vão atuar em pesquisa e desenvolvimento, e, por fim, eu tenho a gestão do conhecimento, que é essa capacidade de gerir, de gerar e de observar informações e transformá-las em conhecimento através de uma cultura de PDI. Vamos analisar, dentro da gestão de processos, cada uma dessas etapas com as suas respectivas variáveis, começando por postura estratégica. Em postura estratégica, é nessa etapa que a vinculação dos objetivos organizacionais, que são aqueles objetivos que norteiam todo o planejamento da empresa, e a forma como ela vai conduzir a sua operação, e a forma como ela vai alocar os seus recursos, vai estar alinhada com a estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Então, nesta etapa em específico, você tem que organizar o setor de pesquisa e desenvolvimento, o seu projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação com os seus objetivos organizacionais. Se você tem objetivos organizacionais distintos que caminham totalmente em contraponto à ideia de inovação, à ideia de desenvolver a sua empresa com tranquilidade, à ideia de ter um departamento de pesquisa preparado para estudar as mudanças de cenário ou mercado, se os seus objetivos organizacionais não caminham para isso, teoricamente, a estratégia está equivocada. Você não pode ter como missão vender 20 mil unidades de tal produto se você está desenvolvendo uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento. A sua missão tem que ser correlata à sua estratégia. Então, a sua missão, por exemplo, da empresa pode ser tornar-se uma empresa referência de mercado, reconhecida e valorizada por blá, 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 e obter, por consequência, obviamente, um aumento de faturamento X. Aí tudo bem. Aí você esclareceu que o seu objetivo organizacional é, primeiro, desenvolver, segundo, ser reconhecido e, por fim, devido a esse reconhecimento e a esse posicionamento, obter determinados resultados financeiros e monetários. Então, o alinhamento entre a estratégia de pesquisa e desenvolvimento e os objetivos organizacionais, ele é muito relevante para as empresas. Segundo ponto, em relação à postura estratégica. Cada empresa deve mapear a sua atuação e identificar em qual estratégia tecnológica melhor ela se encaixa. Ela pode, por exemplo,
optar por liberar ou seguir, de acordo com a forma que a P&D atua, ou desenvolver ou comprar recursos. Então, vamos lá. A gente está tentando definir uma atuação da pesquisa e desenvolvimento dentro de uma empresa já existente. Eu posso ter duas estratégias que são extremos distintos. Eu posso liderar o mercado, eu posso criar algo novo, completamente distinto, que ninguém fez ainda, ou eu posso seguir uma tendência de mercado e adaptar aquela inovação. Da mesma forma, pessoal, eu posso fazer inovação, ou desenvolver inovação, ou eu posso comprar inovação. Então, eu preciso modificar um processo. O meu processo de inovação, que vai me render um valor lá em cima, é modificar um processo. Eu posso adquirir uma máquina e modificar o processo, eu posso comprar aquela tecnologia, ou eu posso desenvolver uma máquina e utilizar para obter aquele meu resultado. Então, eu posso ter a opção de desenvolver ou de comprar, de liderar o mercado ou de seguir uma tendência dele. Ambas as estratégias vão ser de pesquisa e desenvolvimento, mas vão variar de acordo com a capacidade técnica e com a estratégia tecnológica que aquela empresa tem disponível. Ainda em postura estratégica, é necessário definir os níveis de alocação de recursos. Então, por exemplo, quando eu crio uma política de pesquisa e desenvolvimento, uma política de inovação na empresa, eu preciso saber quanto eu tenho para gastar e como eu vou gastar aquele valor. Então, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de serviços. Onde vai estar localizado o meu departamento de pesquisa e desenvolvimento? Aonde eu vou vincular aquele departamento? Vou vincular junto com o setor de comercial e marketing, que a minha empresa é uma empresa de serviço. Então, de quanto vai ser a verba disponível para a minha área de pesquisa e desenvolvimento? Não vai ter uma verba própria, vai sair da verba do marketing. Ou não, vai ter uma verba própria e não vai ser vinculada à verba do marketing. Então, isso tudo são aspectos que você deve pensar. Entender quais são os recursos disponíveis, aonde esses recursos vão estar alocados, se diretamente a pesquisa e desenvolvimento, se vinculadas a um setor, como isso vai ser aplicado dentro da hierarquia organizacional. E, por fim, a empresa deve verificar os critérios para avaliação e atratividade de projetos. Então, com base nos objetivos organizacionais da empresa, ela deve definir os critérios para a avaliação e a atratividade dos projetos. Eu não posso também querer inovar de qualquer forma. Não, hoje eu vou inovar no processo, amanhã eu vou inovar no marketing, depois de amanhã eu vou inovar na campanha comercial, aí quando for na semana que vem eu vou inovar agora comprando uma máquina. Tudo tem que ter um alinhamento com os objetivos organizacionais. Se o meu objetivo organizacional é ter o reconhecimento do meu cliente, então todas as minhas estratégias de pesquisa, desenvolvimento e inovação devem me levar a esse reconhecimento. Se o meu objetivo organizacional é ser a líder de mercado, então todas as minhas estratégias de pesquisa, desenvolvimento e inovação devem me levar a processos que me tornem líder de mercado. Esse alinhamento entre objetivos organizacionais e PDI é o que vai permitir à empresa definir os critérios para avaliação e para a atratividade de projetos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Segundo aspecto da gestão de processos, que nem a gente falou, é a configuração organizacional. Nesse ponto em específico, pessoal, nessa etapa em específico, pesquisa e desenvolvimento deve fazer parte da hierarquia dos setores da empresa. Então, a gente vai entender o que é o POP, ou seja, qual é o processo operacional padrão da empresa, que vai conduzir a estratégia e inseri-la no organograma. Então, eu tenho pesquisa e desenvolvimento e eu tenho o organograma da empresa. Pesquisa e desenvolvimento deve ser inserida dentro desse organograma. Não, o setor de pesquisa e desenvolvimento vai se reportar diretamente à diretoria. Ok. Não, pesquisa e desenvolvimento vai se reportar ao setor de marketing. Não, pesquisa e desenvolvimento vai se reportar ao setor de novos negócios. Não, pesquisa e desenvolvimento vai se reportar ao setor comercial. Isso tudo vai depender
do tipo de empresa, do tipo de negócio e do objetivo organizacional. Então, o posicionamento de pesquisa e desenvolvimento dentro da postura organizacional ou dentro da estrutura organizacional vai variar de empresa para empresa. Não há, por exemplo, um padrão a ser seguido. Pesquisa e desenvolvimento é sempre um novo setor. Não, não necessariamente. A pesquisa e desenvolvimento está sempre vinculada ao setor de marketing. Também não é um padrão. A pesquisa e desenvolvimento sempre está vinculada à direção e à diretoria da empresa. Também não é um padrão. Então, eu tenho várias perspectivas para encaixar a pesquisa e desenvolvimento dentro da minha estrutura organizacional, sem, obrigatoriamente, ter que seguir uma receita de bolo. Segundo ponto é definir com quais departamentos da empresa o setor de pesquisa e desenvolvimento vai interagir. Em quais setores essa estratégia vai influenciar ou interferir? Se a empresa tiver a capacidade de mapear todos os seus processos críticos e inserir o processo de desenvolvimento neles, certamente a empresa ganha competitividade. Professor, eu não entendi essa colocação. Vamos lá. Toda empresa tem uma atividade fim. Então, por exemplo, a Estácio é uma empresa que é uma instituição de ensino superior. Então, o processo necessário e mais essencial da Estácio é dar aula. De todos os processos que ela realiza, financeiro, consultoria, captação, comercial, de todos os processos, o processo crítico mais importante é sala de aula. Então, se nós tivéssemos que vincular um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da Estácio, a gente entenderia que ele seria vinculado à diretoria de ensino. Porque o objetivo maior da empresa, o objetivo organizacional maior da empresa é educar para transformar. Então, o setor de P&D estaria vinculado à diretoria de ensino, que trabalharia com o objeto principal da empresa, que é sala de aula. A educação em sala de aula. A gestão dos docentes. E tudo que fosse pensado de inovação seria pensado para melhorar esse processo de relacionamento entre docentes, alunos, conteúdo e conhecimento. E isso é uma postura estratégica. Um alinhamento de P&D com a postura estratégica da empresa. Isso vai variar de empresa para empresa, pessoal. Em algumas empresas, por exemplo, como, por exemplo, o setor de moda, pesquisa e desenvolvimento tem que estar sempre vinculado ao setor de criação. É de lá que vão sair as tendências, as análises, as melhores ideias para uma nova coleção, a demanda pública por uma nova coleção. É de lá que vão sair as linhas e frentes de criatividade. Então, dependendo do modelo de negócio e do tipo de negócio, essa configuração organizacional ela vai ser alterada. Porque o departamento de PDI pode estar vinculado a vários departamentos funcionais distintos. Então, não há um padrão para dizer que P&D vai ter vinculado à diretoria, P&D vai ser vinculado ao comercial, P&D vai ser vinculado a comercial. Não há. A gente precisa entender dentro da empresa qual é a melhor alocação ou o melhor arranjo estrutural a ser feito. Ok? Esse arranjo estrutural, já que eu estou mencionando nele, ele refere-se à forma como a pesquisa e desenvolvimento ela é aplicada na estrutura da empresa e a quais processos ela vai estar relacionada. Então, por exemplo, ela pode ter sido arranjada ao departamento de marketing, à alta gestão, ou mesmo ao setor de criação. Tudo isso vai depender, como eu comentei, do tipo de empresa que está em questão. E, por fim, para concluir o aspecto de configuração organizacional, como toda estrutura hierárquica, também devem ser definidos os objetivos e as responsabilidades da existência dessa atividade dentro dos departamentos e setores, de forma clara e com resultados observáveis. Então, se eu aloco P&D à alta gestão da empresa, tem que ser deixado claro que o objetivo dela é auxiliar no processo de tomada de decisão gerencial.
Se eu aloco ela dentro do meu departamento de criação, tem que ser deixado claro que o objetivo dela é gerar pesquisas e informações que me sirvam de referência para a criação de novas coleções, de novos produtos ou para adaptação de serviços pré-existentes. Se eu vinculo ela ao meu setor comercial, há de ser deixado claro que o objetivo da pesquisa e desenvolvimento ali é de entender e estudar o processo de vendas, otimizando a gestão de recursos e melhorando a relação com o meu cliente final. Dependendo de onde pesquisa e desenvolvimento for aplicada e de quais processos organizacionais ela vai se relacionar, ou ela vai intervir dentro daquela estrutura organizacional, vai mudar, obviamente, o papel dela e as responsabilidades gerenciais. Então, o que a gente está colocando é que quando a gente fala de gestão de processos e a gente analisa a configuração organizacional, pesquisa e desenvolvimento, dependendo do tipo de organização e dependendo, obviamente, do objetivo organizacional, ela pode ser alocada de infinitas formas dentro da minha estrutura organizacional. Quem que vai definir isso, professor? Normalmente, o gestor que está à frente do processo de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação. Concluindo gestão de processos, a gente tem a última etapa, que são os processos de cultura. Para a gente garantir que um modelo de pesquisa, desenvolvimento e inovação ele seja aplicada, a gente precisa garantir que as pessoas se envolvam nesse processo. Então, de que forma a estratégia de clima organizacional ela deve ser alterada? Qual é a variável mais sensível nas empresas e cujo desalinhamento desta pode fadar toda a estratégia ao fracasso? Certamente, a resposta é uma só, a variável humana. Então, essa variável humana, ela deve ser envolvida no processo. Ela deve entender de que forma a hierarquia da empresa foi alterada para absorver pesquisa e desenvolvimento. Ela deve entender o quanto essas informações de P&D são relevantes para a manutenção da empresa, para a manutenção dos empregos e para o processo de desenvolvimento organizacional. Então, toda a empresa deve ter um alinhamento de clima humano para a inovação. Todas as pessoas devem entender o quanto o processo de inovação ele é relevante não só para elas, mas também para a empresa. Uma outra variável de gestão de processos realocada em processos de cultura é a gestão de profissionais técnicos. Essa gestão de profissionais técnicos, ela faz referência à forma como o fator humano deve atuar nos processos de pesquisa e desenvolvimento pré-estabelecidos. Qual é a adaptação de conhecimentos técnicos que as pessoas vão ter que ter para atuar e qual é a percepção que essas pessoas vão ter na obtenção dos resultados. Então, basicamente, a gestão de profissionais técnicos faz referência ao que eu tenho de disponibilidade de pessoal dentro da minha empresa, o quanto essa minha disponibilidade pessoal vai ter que ser adaptada, melhorada ou trabalhada para alcançar os objetivos organizacionais e a forma, obviamente, como essas pessoas entendem que pesquisa e desenvolvimento está contribuindo para o resultado individual delas e para o resultado corporativo como um todo. Por fim, pessoal, o conhecimento ele é o principal insumo de uma empresa. Então, muito além de segurança de dados, o processo de gestão do conhecimento ele é um contínuo a ser observado. Então, tudo que você gera de informação através de uma cultura de pesquisa e desenvolvimento vai se tornar, óbvio, na sua maior abrangência, um processo que nós chamamos de gestão do conhecimento, que é a capacidade que a empresa tem de orientar os seus colaboradores, os seus processos, para obter, gerar, arquivar e circular conhecimento. Então, em processos, apenas retomando esses três variáveis, né? Em gestão de processos, a gente tem postura estratégica, que é o alinhamento com os objetivos organizacionais e, obviamente, os níveis de alocação de recursos para P&D.
Em postura ou configuração organizacional, a gente define aonde pesquisa e desenvolvimento vai ser locada, em qual setor, qual processo que ela vai intervir e quais são os resultados que ela vai ter que obter dentro daquele processo. E, por fim, na última etapa de processamento, que é processos de cultura, nós precisamos entender o clima humano para a inovação, a forma como as pessoas percebem pesquisa e desenvolvimento dentro daquela organização e, obviamente, a forma como as pessoas vão gerir o conhecimento, a forma como os meus profissionais técnicos se adaptam àquilo e a forma como eles percebem e vão ajudar na obtenção e geração de conhecimento através de uma estratégia maior de pesquisa e desenvolvimento dentro daquele ambiente organizacional. Pulando de gestão de processos, a gente tem os outputs de processo. Então, a gente teve as entradas, que foram as minhas análises de cenário, os meus contextos, a forma como a sociedade se relaciona com a minha empresa ou demanda um processo de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento. Eu tive o processamento disso tudo, que é justamente a minha mudança organizacional, o alinhamento dos meus objetivos, a alocação da P&D dentro da minha estrutura organizacional e a criação de uma cultura de inovação. E, por fim, eu tenho os outputs, que são os resultados. Esse foco na avaliação da inovação, ele pode ter focos distintos, certo? Então, essa avaliação da inovação pode ter foco na intensidade do esforço, foco na intensidade do resultado, ou foco na relação entre esforço e resultado. Professor, como é que eu vou medir isso? Eu não entendi bem. Exatamente isso. A avaliação da inovação, ela pode ter focos de observações distintas, ou seja, ópticas distintas. Eu posso ter um foco na intensidade do esforço, um foco na intensidade do resultado, ou um foco nessa relação esforço e resultado. No foco em intensidade do esforço, eu tenho indicadores relacionados à capacitação, como, por exemplo, volume de recursos financeiros humanos e materiais alocados em pesquisa e desenvolvimento, intramuros dentro da empresa ou extramuros fora da empresa. Então, como que é essa avaliação em intensidade do esforço? Eu posso analisar os resultados de pesquisa e desenvolvimento levando em consideração, por exemplo, o volume de recursos alocados, os materiais alocados em pesquisa e desenvolvimento e, obviamente, os recursos humanos alocados em pesquisa e desenvolvimento. Isso é a intensidade do esforço. Como que é esse foco de avaliação em intensidade do esforço? Eu não estou analisando aqui o meu resultado final. Eu estou analisando a forma como eu destinei recursos, destinei capital humano e destinei recursos financeiros para desenvolver a pesquisa e desenvolvimento. Professor, esse tipo de foco é utilizado onde? Bem, um excelente exemplo é o que a gente viu na aula passada, que é aquela análise governamental, onde o governo define um valor X dentro do planejamento anual, que vai ser destinado a institutos de pesquisa, a empresas de pesquisa, que vão desenvolver N milhares e variáveis pesquisas de interesse público ou privado. Quando o governo analisa o seu processo, ele vai analisar com base na intensidade do esforço. Porque ele não consegue mensurar o resultado individual de cada núcleo de pesquisa apoiado. Então, ele tem que analisar com base na intensidade do esforço, ou seja, no valor que ele destinou àquilo, no capital humano que ele destinou àquilo e nos materiais que foram alocados para o desenvolvimento de P&D no país. Então, esse foco na intensidade do esforço é o tipo de avaliação, por exemplo, que é utilizado pela máquina pública para analisar as estratégias de pesquisa e desenvolvimento. O outro foco é a intensidade do resultado. Nesse, vai ser analisado os indicadores de inovação ou de negócio, como, por exemplo, volume de patentes, melhores processos, novos produtos, vendas, participação no mercado, lucros, entre outros. Então, a intensidade do resultado não vai analisar, basicamente,
o quanto eu investi em pesquisa e desenvolvimento, mas vai analisar o que foi que saiu lá no output do processo. Essa análise, ela é mais gerencial. Então, por exemplo, meu objetivo com o P&D era criar coleções que vendessem muito melhor. E aí eu estou analisando agora a quantidade de peças que saíram, a quantidade de novos produtos, o índice de venda dessas peças, e se eu melhorei os meus lucros. Ótimo, isso é um foco na intensidade do resultado. É uma forma de avaliar se o meu processo de inovação, se a minha estrutura organizacional de inovação está de fato funcionando. E por último, existe o foco de relação entre esforço e resultado. Nessa, você analisa impacto ou efeito dos indicadores de esforço sobre os indicadores de resultado. Então, você vai relacionar, por exemplo, a relação entre os recursos aplicados e a quantidade e volume de vendas. Quando eu analiso só a intensidade no esforço, eu só analiso o que eu destinei de recurso. Quando eu só analiso intensidade de resultado, eu só analiso o que eu lucrei, sem levar em consideração o que eu investi. Quando eu relaciono esforço e resultado, eu sempre comparo se o que eu investi, X, eu apurei 2X, que era a minha meta. Ou se eu apurei menos do que aquilo. Essa relação, pessoal, entre esforço e resultado é a forma mais correta de avaliar o processo de inovação nas empresas. O que as empresas precisam é criar um parâmetro. Por exemplo, eu investi 2.000 em pesquisa e inovação. E antes disso, eu vendia 4.000 no final do mês. Depois que eu investi 2.000 a mais, fiquei com a dívida de 6.000, eu passei a lucrar 12.000 no final do mês. Então, espera um pouquinho. Eu estou lucrando 12 e investindo 2. Antes eu lucrava 4 e não investia nada. Proporcionalmente, a relação entre esforço e resultado, ou seja, entre recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento e o resultado final, está positivo. Então, vale mais a pena para mim investir 2.000 em pesquisa e desenvolvimento e triplicar os meus resultados finais. Quando eu falo de um foco entre esforço e resultado, da relação entre esses dois, eu estou analisando isso. O quanto eu invisto e o quanto eu tenho de retorno mais à frente. Então, apenas recolocando aí sobre os outputs de processo. Nos outputs de processo, eu tenho a etapa de avaliação da inovação. Eu posso analisar ou avaliar com base em 3 focos. Foco na intensidade do esforço, que é o volume que eu aplico de recurso naquilo, sem me importar com o resultado final. Eu posso analisar com foco na intensidade dos resultados, que é o que eu estou obtendo de lucro, sem levar em consideração o que eu investi. E eu posso ter uma relação entre esforço e resultado, que é essa análise comparativa de quanto eu investi e quanto eu obtive de lucro. E aí você vai entender que o recurso investido em pesquisa e desenvolvimento, na verdade, é um investimento que faz parte, dentro do seu organograma, de um processo que vai te levar a lucrar mais, ou a vender mais, ou a obter mais competitividade. Ok? Então, eu posso ter 3 focos de análise da inovação. Com base no que eu investi, que é o que o governo normalmente usa, com base nos meus resultados, que é, por exemplo, de uma empresa que trabalha só com inovação, ela vai analisar a intensidade dos resultados. O volume de patentes que ela vai conseguir gerar, os novos produtos ou as participações que ela vai gerar no mercado e as ideias que ela vai conseguir vender. Então, ela faz análise com base na intensidade de resultado. E, por fim, essa relação entre esforço e resultado, que é a mais usual e a mais funcional, que funciona muito bem dentro de todas as empresas. Eu analiso o quanto eu investi em pesquisa e desenvolvimento e comparo, obviamente, com o meu retorno. Ok? Continuando. Por que a gente precisa avaliar a pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas? Por razões muito simples. A primeira delas é que o crescimento de recursos de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento tem sido muito grande. E aonde tem recurso investido, eu tenho que ter
análise para avaliar se ele está me trazendo algum tipo de retorno. Segundo, há uma pressão crescente para se expressar os resultados de pesquisa e desenvolvimento em números empresariais. Cada vez mais, a sociedade e o mercado demandam por entender o quanto é importante e o quanto eles podem obter de retorno investindo recursos em pesquisa e desenvolvimento. Terceiro ponto, avaliar pesquisa e desenvolvimento é necessário para melhorar o potencial de contribuição de pesquisa e desenvolvimento para a empresa. Então, quanto mais eu avalio, mais eu sei que aquilo está dando resultado e mais aquilo vai contribuir para a empresa. Quarto aspecto, promover relações construtivas com outros setores da empresa. Eu analiso e eu avalio para entender de que forma a P&D está contribuindo para o desenvolvimento de outros setores e de que forma essas relações podem ser construtivas e podem ser duradouras. Outro aspecto importante que justifica o fato de nós termos que avaliar pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso comunicar essas realizações de forma externa, por exemplo, garantindo uma boa imagem da empresa, garantindo transparência e servindo de evidência para aspectos como, por exemplo, o compliance. Uma coisa legal, e que a gente às vezes não consegue perceber numa campanha publicitária, é que as empresas estão investindo em P&D e elas estão utilizando isso como gatilhos mentais. Por exemplo, a Magalu lançou recentemente uma plataforma do Parceiro Magalu, criada, obviamente, em sua grande essência, para passar por esse momento de crise. As lojas físicas estão vendendo menos, as pessoas não podem sair de casa ou abrir seus negócios para vender, e as pessoas não têm renda. Então a Magalu pensou o seguinte, poxa, eu acho que a gente poderia, dentro da plataforma do Magalu, criar uma plataforma para que as pessoas cadastrassem os seus produtos e estoques e vendessem por lá. E, por outro lado, em contraponto, as pessoas podiam também criar lojas virtuais próprias com os próprios produtos do Magalu e vender e ganhar um percentual de vendas em cima disso. É óbvio, pessoal, que eles chegaram a essa análise através de uma estratégia cultural de pesquisa e desenvolvimento, ok? E aí, eles resolveram transformar essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento em uma campanha publicitária. E essa campanha publicitária está rodando no horário nobre da TV aberta, onde a Magalu se preocupa com as pessoas, onde a Magalu cria alternativas de trabalho para as pessoas, onde a Magalu quer te ajudar a passar por esse momento de crise, onde a Magalu está preocupada com a sociedade. Isso é compliance. Isso é garantir imagem. Isso é vender externamente transparência. Isso é pôr em evidência para a sociedade como um todo o trabalho ou o resultado do trabalho de pesquisa e desenvolvimento feito por aquela empresa. E isso faz bem para a imagem dela. E, por fim, é importante avaliar P&D porque ele serve como um mecanismo interno de acompanhamento. Então, além de tudo, esse índice, esse acompanhamento, ele serve para você mensurar os seus resultados internos em pesquisa e desenvolvimento. A finalidade da avaliação da P&D, pessoal, ela pode ser variável. Eu tenho desde a abordagem soft a minha abordagem hard. Como que funciona a variável entre essas duas abordagens? Na abordagem soft, eu analiso pesquisa e desenvolvimento apenas para melhorar a minha operação. Então, eu preciso melhorar os processos, eu preciso melhorar os produtos e eu preciso melhorar os serviços. Eu faço uma abordagem de avaliação por necessidade. Se eu quiser ir um pouquinho além disso, eu posso fazer uma abordagem de avaliação de pesquisa e desenvolvimento para reexaminar objetivos. Nessa nova perspectiva, eu estou avaliando os resultados de pesquisa e desenvolvimento para ter certeza que os meus objetivos foram alcançados e para ter um feedback. Então, eu não estou fazendo só para melhorar a operação. Eu estou fazendo para dar uma continuidade.
porque eu estou reexaminando os meus objetivos iniciais. E, por fim, na abordagem hard, eu tenho a perspectiva de avaliação, que é a mais avançada de todas, que é aquela que serve para provar o valor das coisas. Quando eu falo em abordagem hard para provar o valor, isso presume que a minha avaliação não é somente se eu vendi mais, se eu atingi o objetivo inicial ou algo similar. Ela vai muito além disso. Ela vai além para justificar que a minha pesquisa e desenvolvimento, ela serviu para melhorar o processo, ela serviu para me dar lucro, ela serviu para me dar um feedback sobre determinado objetivo organizacional, e ela foi além disso. Ela provou e agregou valor para a empresa. É um exemplo simples desse que eu coloquei, por exemplo, do Magalu. Era uma estratégia de P&D para melhorar a operação. Ou seja, as lojas estavam fechadas e eu precisava vender mais. Qual era o objetivo dessa P&D ou desse processo de inovação? Era simplesmente melhorar as vendas. Ok. Objetivo e abordagem alcançada. Ah, não, mas espera um pouquinho. O meu objetivo não era só melhorar as minhas vendas. Eu tinha que reexaminar os meus objetivos. Se eu tenho uma plataforma digital, por que eu não permito que outras lojas vendam dentro da minha plataforma? Nesse momento em que as lojas estão fechadas e que elas não têm plataformas próprias. Ótimo. Então eu estou reexaminando o meu objetivo anterior, que era só vender mais. Eu agora quero vender mais e quero vender os produtos dos outros. Eu passei pelo segundo nível, reexaminar os objetivos. Por fim, eu vou para a abordagem hard, que é para provar o valor das coisas. Então, além de eu querer vender mais, além de eu permitir que outras pessoas vendam na minha plataforma, através de uma reanálise de objetivos, eu agora quero mostrar para os meus clientes e consumidores, quero criar com eles uma dívida social em relação ao meu produto ou ao meu serviço. Então, eu vou criar uma estratégia de comunicação e de marketing para provar o valor daquela minha inovação, o valor daquele meu processo de pesquisa e desenvolvimento, que é justamente o fato de eu estar preocupado com a sociedade, que não tem emprego, que não tem renda, e eu quero ajudar todo mundo. Nesse momento, a gente saiu da abordagem soft e partiu para a abordagem hard. Eu comecei pensando em algo de pesquisa e desenvolvimento para melhorar a minha operação, que eram as minhas lojas físicas do Magalu fechada, e terminei com algo que, na verdade, foi capaz de provar valor para a sociedade. Ou seja, de criar um projeto que vai muito além de melhorar o meu faturamento e que permite uma inclusão social, por exemplo. Então, essa variação de abordagem, ela vai variar de empresa para empresa, mas essa avaliação pode ser feita em todas essas três abordagens. Se você tem uma ideia de inovação que é suficientemente grande para isso, você vai alcançar essa abordagem hard, que é provar valor a algo ou a alguém através de uma ideia de inovação que você teve. E aí, pessoal, existem três técnicas de avaliação da pesquisa e desenvolvimento. A gente tem as técnicas qualitativas, as técnicas semi-quantitativas e, por fim, as técnicas quantitativas. As qualitativas são julgamentos intuitivos. Elas não utilizam KPIs numéricos. Aplica-se também a pesquisas qualitativas de marketing e de percepção. As técnicas semi-quantitativas são impressões qualitativas de pessoas que vão ser transformadas em valores quantitativos, como, por exemplo, perfis que são desenvolvidos com base em pesquisas de opinião. E as quantitativas são medidas de avaliação. Eu observo o que eu investi, o meu input, versus o meu output, o resultado daquele processo. Então, essa correlação entre vendas e gastos de P&D é uma técnica quantitativa. Essas técnicas de avaliação vão variar de acordo com o tipo de pesquisa e desenvolvimento que eu estou implantando. Eu posso ter ela qualitativa, quando o objetivo daquele processo de P&D é simplesmente melhorar a percepção do meu consumidor, a percepção do meu cliente interno. Eu posso ter semi-quantitativa, quando eu quero criar cenários. E eu posso ter quantitativas, quando eu preciso analisar resultados. Então, utilizando novamente o exemplo do Magalu.
Quando foi que a análise foi quantitativa? Quando eu observei a relação entre o que eu investi na plataforma e o que eu pude vender com ela. Quando é que ela foi semi-quantitativa? Quando eu analisei o perfil dos consumidores da plataforma com base nos acessos. Ou quando eu defini a criação de novas lojas com base no meu cenário de mercado. E quando que ela foi qualitativa? Quando eu posicionei essa plataforma dentro de uma campanha comercial de TV, as pessoas passaram a criar determinado respeito por aquela plataforma e a percepção das pessoas sobre o meu processo de inovação foi super positiva. Essa não é numérica. Essa é um resultado de valor. É a percepção de valor. Então, essa técnica ela é basicamente qualitativa. E aí, tem um termozinho, pessoal, que eu coloquei aí, que é muito relevante, que é o que nós chamamos de KPIs, certo? O que são esses KPIs? Os KPIs são variáveis, chaves, para análise dos resultados de pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, se o meu objetivo organizacional é obter o reconhecimento e o respeito da sociedade, ok. Qual o KPI que eu vou poder utilizar para poder metrificar isso? Eu posso utilizar, por exemplo, o KPI de índice de satisfação do cliente. Então, um dado que vai ser muito relevante para saber se o meu objetivo de P&D foi alcançado é, por exemplo, o dadozinho da máquina da Renner, que é o meu cliente sair de lá e dizer se ele está satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito. Aquilo vai ser um KPI, ou seja, vai ser um tipo de controle para saber se a minha estratégia de P&D está bem aplicada. Os KPIs, eles vão variar de acordo com a estratégia empresarial e de acordo com o tipo de pesquisa e desenvolvimento que está sendo aplicada. Então, por exemplo, se eu tenho como objetivo organizacional melhorar o índice de vendas, quais são os KPIs que eu posso criar com base nisso? Eu posso criar um KPI de ganho de vendas, de percentual de lucro, de taxa de conversão de funil de vendas. Eu posso criar vários KPIs, vários indicadores que me permitam chegar à conclusão se aquele processo de pesquisa e desenvolvimento foi bem desenvolvido ou se aquele processo de pesquisa e desenvolvimento não foi bem desenvolvido. Então, basicamente, os KPIs vão ser os indicadores de resultado. Esses indicadores de resultado serão definidos de acordo com cada etapa do processo. Professor, de que forma esses KPIs vão ser utilizados em uma análise global do meu resultado de pesquisa e desenvolvimento na empresa? Se vocês olharem, por exemplo, essa outra imagem que está aí, que também faz parte das análises de output do processo, vocês vão observar que eu tenho centenas de indicadores na primeira coluna, eu tenho indicadores quantitativos, indicadores qualitativos, indicadores de percepção, posso ter vários indicadores. Por exemplo, meu primeiro indicador lá pode ser a forma como as pessoas percebem aquele processo de P&D dentro da empresa. O segundo pode ser a forma como as pessoas percebem a equipe de pesquisa e desenvolvimento na empresa. A terceira pode ser a forma como as pessoas percebem que aquilo está colaborando para o dia a dia delas. É o primeiro lote lá de indicadores. No segundo lote de indicadores, por exemplo, eu posso ter coisas comerciais. As minhas vendas aumentaram, sei lá, o meu produto ficou mais conhecido, o meu produto está sendo mais comentado, são indicadores comerciais. No terceiro lote, eu posso ter outros tipos de indicadores. Eu posso ter indicadores de perfil, por exemplo. Esses indicadores, pessoal, quando são somados por lote, vão criar dimensões de análise. Então, a minha dimensão A de análise pode ser de cultura organizacional. A minha dimensão B pode ser de percepção do produto. A minha dimensão C pode ser de uma outra variável qualquer envolvida no meu processo de pesquisa e desenvolvimento. E a análise desses KPIs, que vão se transformar agrupados em dimensões, vai me permitir
um índice global de resultados, que vai analisar a minha produtividade de pesquisa e desenvolvimento. Professor, ficou confuso. Vamos lá, mais uma vez. Eu posso ter indicadores distintos de percepção, de resultado, de faturamento, em grupos diferentes. Para eu entender de forma global como o processo de pesquisa e desenvolvimento está contribuindo para a minha empresa, eu preciso agrupar esses indicadores, transformá-los em dimensões e analisar o índice global de resultado da pesquisa e desenvolvimento com base nessas dimensões. Então, por exemplo, a minha primeira dimensão pode ser a dimensão interna. Como os colaboradores, como as pessoas envolvidas no processo percebem pesquisa e desenvolvimento. O segundo nível de dimensão, por exemplo, pode ser como o meu cliente consumidor percebe as modificações da minha empresa depois que eu implantei aquela estratégia de pesquisa e desenvolvimento. E a dimensão C, por exemplo, pode ser a forma ou os resultados que eu obtive depois de desenvolver aquela estratégia de pesquisa e desenvolvimento. Então, uma pode ter a ver com KPIs qualitativos, outra com KPIs semi-quantitativos e a terceira com KPIs que são puramente quantitativos, que falam de resultados da empresa. Olhando para essas três dimensões, eu vou ter uma análise global de resultado da minha pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou ter uma perspectiva de como aquela minha estratégia contribuiu para melhorar o clima da empresa, para melhorar o engajamento dos funcionários, para melhorar a forma como eles percebiam a inovação e com os resultados organizacionais que eu obtive no final. Essa, pessoal, é a melhor forma de relacionar a pesquisa e desenvolvimento com os resultados. Por quê? Uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, quando ela é aplicada, ela vai ter dimensões a curto, médio e longo prazo. E todas elas devem ser levadas em consideração. Então, os resultados da pesquisa e do desenvolvimento também podem ser mapeados em um horizonte, ou seja, ao longo do tempo. Isso é uma perspectiva de análise de P&D. Esse modelo da Sbragia, que é de 1986, que eu vou passar aqui no slide para vocês verem, ele foi desenvolvido com base nessa perspectiva. Ela falava o seguinte, que os indicadores de P&D, eles iam ser vistos ao longo do tempo, ou seja, em um horizonte de tempo. Por exemplo, ela relaciona aí o seguinte, de indicador imediato, eu posso analisar, por exemplo, as potencialidades técnicas construídas. Ok, eu desenvolvi um processo de P&D e aquele meu processo de P&D criou nas pessoas potencialidades técnicas. Ok, isso a curto prazo. A médio prazo, aquelas potencialidades técnicas se tornaram um forte departamento de marketing. Ou seja, as potencialidades técnicas individuais, somadas, trabalhadas e desenvolvidas, se tornaram uma assistência provida a marketing. Ou seja, tornaram-se um conhecimento estratégico de marketing. Isso a médio prazo. E a longo prazo, professor? O que significa essa assistência provida a marketing? Significa que o marketing vai desenvolver melhor as suas estratégias, que ele vai conhecer melhor o mercado, que ele vai lançar melhor as campanhas e que aquilo vai ter um impacto futuro sobre as vendas e sobre a consolidação das vendas. Então, o que ela coloca é que quando a gente desenvolve uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, a gente vai ter análises que nos permitam ver aquele processo a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E que se esse processo é contínuo, ele vai ter impactos lá no futuro. Então, por exemplo, aí na base, ela coloca o seguinte, que a médio prazo, o processo de implantação de pesquisa e desenvolvimento pode gerar uma credibilidade interna entre os colaboradores. A médio prazo, aquilo vai contribuir para que os colaboradores explorem melhor os mercados.
E, por fim, a longo prazo, aquela credibilidade interna conquistada e o fato dos colaboradores contribuírem para explorar melhor os mercados vão trazer um impacto futuro sobre o negócio. Ou seja, toda a estrutura daquela empresa vai estar voltada para o mercado. Ela vai estar mais preparada para adaptações e ela vai estar mais preparada para correr em busca de resultados. Então, essa perspectiva da Esbragia é justamente isso. É você saber que os KPIs, eles podem ser observados ao longo do tempo e que eles vão, sim, dar resultados através da implantação de pesquisa e desenvolvimento a curto prazo, médio prazo e longo prazo. É só para que vocês entendam que essa análisezinha que a gente faz aqui, por exemplo, nesse slide anterior, que fala sobre os KPIs e vai fazer uma análise global de resultados, ela pode ser um retrato de como a pesquisa de desenvolvimento está sendo desenvolvida naquele momento. Ou seja, ela é momentânea. Mas ela também pode ser enxergada a longo prazo, como está colocado aí pelo modelo de análise de P&D da Esbragia. Tá certo? E aí vocês podem me perguntar, professor, e quais são os principais KPIs mais utilizados para que a gente saiba se os indicadores são imediatos, intermediários de médio prazo ou são indicadores de longo prazo? Bem, a Esbragia criou essa tabelinha que está disponível aí para vocês e que eu quero muito que vocês olhem ela com calma depois, porque ela é muito interessante e ela é muito bem elaborada. Então, por exemplo, ela fala quais são os indicadores da pesquisa e desenvolvimento para as empresas que podem ser analisados como indicadores imediatos, quais são os indicadores que podem ser analisados para saber se a pesquisa e desenvolvimento está funcionando a médio prazo e quais são os indicadores que a pesquisa e desenvolvimento pode chegar a uma percepção final. E ela divide aí, por exemplo, os indicadores imediatos entre competência demonstrada, potencialidades técnicas construídas e credibilidade interna conquistada. Ela, nos indicadores intermediários, fala sobre assistência provida à produção e assistência provida a marketing, ou seja, o que foi que a médio prazo permitiu que a produção e o marketing se desenvolvessem através dessa estratégia inicial de P&D. E, por fim, ela analisa a longo prazo os impactos desses indicadores finais sobre a tecnologia da empresa, sobre o comercial e sobre o negócio como um todo, alencando todas as variáveis possíveis dentro de cada uma dessas perspectivas, para justificar e para explicar para a gente que nós podemos, sim, entender a estratégia de pesquisa e desenvolvimento com resultados a longo prazo. Então, basicamente, o que ela nos fala é que mesmo que a gente consiga analisar os resultados de pesquisa e desenvolvimento agora, como um retrato, de imediato, seja com medidas qualitativas, considerando o comparativo entre o que eu investi e o que eu obtive de resultado, seja comparando o alinhamento com os meus objetivos organizacionais, como a gente viu aqui um pouquinho atrás nessa aula, você também pode analisar o processo de pesquisa e desenvolvimento como um todo ao longo do tempo. A forma como ele se perdura dentro da empresa e a forma como ele vai impactar em indicadores a médio prazo e em indicadores a longo prazo. E aí ela está elencando quais são essas variáveis, quais são esses KPIs, quais são esses indicadores que a gente pode levar em consideração para enxergar a pesquisa e desenvolvimento a prazo imediato, médio prazo ou longo prazo. Esse é o modelo de listas de indicadores de KPIs, como propõe o modelo da Esbragia, que é esse que enxerga pesquisa e desenvolvimento como sendo um resultado contínuo e um resultado em constante desenvolvimento. Por fim, pessoal, a gente vai olhar para essa imagem e ver sobre o uso geral das técnicas de avaliação de resultados de P&D. Então, por exemplo, olhem aí, por favor, para a direita de vocês, onde a gente tem natureza da técnica, certo? Eu tenho a técnica semi-quantitativa, a técnica qualitativa e a técnica
quantitativa, como a gente conversou lá atrás. A técnica qualitativa, ela vai ter uma ênfase voltada para menor acuracidade da informação gerada e maior amplitude no foco da análise. Então, ela vai ter uma análise mais abrangente e, ao mesmo tempo, ela vai ter menos incidência de dados sobre aquela análise. A semi-quantitativa é o meio entre a qualitativa e a quantitativa, como a gente viu lá atrás. E, por fim, abaixo, a técnica quantitativa, ela vai ser mais focal. Então, ela vai nos trazer maior acuracidade na informação gerada, ou seja, ela nos traz dados técnicos, porque ela é quantitativa, e ela vai ter menor amplitude no foco da análise. Então, eu tenho que ter algo específico para analisar. Ah, vou analisar receita de rendas, vou analisar índice de vendas, vou analisar aumento de ganhos, vou analisar percentual de lucro. Então, eu tenho sempre uma variável quantitativa bem estipulada. Isso é o que está exemplificado aí à direita de vocês, certo? Que é sobre a natureza técnica dos tipos de pesquisa. Na lateral esquerda, a gente tem os estágios do processo de P&D, revisando aí, que a gente já viu isso lá na aula 2, pesquisa básica, que vai se converter em pesquisa exploratória, pesquisa aplicada, desenvolvimento de P&D e melhoria dos processos ou produtos. E, obviamente, essa natureza do problema, ou esse processo ou estágio de P&D, vai variar de acordo com as características. Quanto maior as características de singularidade, complexidade e abstratividade, eu tenho a pesquisa básica. E quanto menor as características de singularidade, complexidade e abstratividade, eu tenho a pesquisa aplicada. E no meio termo, eu tenho a pesquisa exploratória. Isso aí está aí a informação, mas não é um dado novo. A gente viu isso lá na aula 2, quando a gente viu o processo de desenvolvimento e a distinção entre pesquisa básica, pesquisa exploratória e pesquisa aplicada. E aí, o que a gente pode concluir com base no que a gente conversou hoje? Que foi falando sobre esses modelos de avaliação de pesquisa e desenvolvimento, do porquê que é importante analisar pesquisa e desenvolvimento, de como a gente deve entender o impacto da pesquisa e desenvolvimento a longo prazo na empresa. O que a gente pode concluir com tudo isso? Primeiro, a gente pode concluir, pessoal, que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, ele vai alavancar o desempenho empresarial, uma vez que seu produto aumenta a competitividade e seu processo transforma a capacitação interna. Como a gente viu lá naquele modelo, pode ser enxergado a longo prazo. Então, eu torno a minha empresa mais adaptativa às mudanças. Segundo ponto é que a inovação ela é necessária, mas ela não é suficiente para assegurar o desempenho e a sobrevivência. Então, ela deve ser implantada como estratégia. Eu não posso ter só um processo de inovação. Eu tenho que ter uma estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação para que eu consiga sobreviver a longo prazo. Terceiro ponto de conclusão é que as métricas mais comuns usadas para medir capacitação e inovação tecnológica vão incluir, por exemplo, as variáveis de despesas de pesquisa e desenvolvimento, quanto eu gastei, pessoal alocado na atividade, ou seja, a forma como o meu ambiente organizacional capta, se envolve e desenvolve pesquisa e desenvolvimento, número de patentes, ou seja, o número de inovações que eu consigo patentear, vender ou ter de resultado, e também posso utilizar como métrica o número de inovações que são geradas pelo meu processo de P&D implantado na empresa. Uma outra conclusão que nós podemos ter a partir dessa aula de hoje é que medir capacitação, inovação e os impactos sobre a empresa sempre vai ser muito difícil, dado que a natureza intangível e multidimensional dessas variáveis é muito grande. Por essa razão, nós utilizamos de técnicas que referenciam aspectos organizacionais atingidos por pesquisa e desenvolvimento com os resultados organizacionais obtidos. Ou seja,
A melhor forma de entender os resultados de P&D vai ser sempre relacionar esse investimento de P&D com os resultados organizacionais, sejam eles quantitativos ou qualitativos. Quando é que eles são quantitativos? Quando a gente está falando de números, quando a gente está falando de resultados, quando a gente está falando de resultados financeiros. E ele vai ser qualitativo, efetivamente, quando a gente está falando de melhoria da equipe, desenvolvimento organizacional a médio prazo ou a longo prazo. Afinal de contas, a gente termina aí com uma pergunta muito interessante. Como é que você acredita que a maioria das empresas atuais analisam as estratégias implantadas de PDI? Como vocês acham que as empresas atualmente elas se utilizam de todas essas estratégias que a gente conversou na aula de hoje para analisar a pesquisa e desenvolvimento? A minha resposta para essa pergunta, pessoal, ela é muito simples. A maioria das empresas hoje analisa pesquisa, desenvolvimento e inovação, tendo como base a relação mais simples, o que eles investiram de recurso e o que eles obtiveram de lucro a mais do normal lá no final. Basicamente, a maioria das análises hoje, no ambiente organizacional, levam em consideração essa variável, a relação entre o quanto eu investi em P&D e o quanto eu obtive de resultado a mais do que o que eu já tinha de lucro pré-estabelecido dentro daquele mercado. Só tem uma coisa a mais que eu quero falar para vocês para a gente concluir essa aula de hoje. Quando a gente analisa P&D, a gente tem a impressão de que é muito fácil analisar o que eu investi com o que eu obtive a mais de lucro. Mas essa relação não é simples assim. Se eu não investisse em P&D, eu perderia dinheiro em algum momento, porque a minha competitividade cairia. Então, o P&D, a análise do P&D, ela vai ser um pouquinho além dessa relação simples entre investido e lucro. Porque, além do lucro, eu tenho o fato de analisar o que eu não perdi para o meu concorrente que poderia ter passado à minha frente. Tá certo? Basicamente, eu acho que o nosso encontro de hoje era para abordar esses assuntos sobre as variáveis e as análises em relação à pesquisa e desenvolvimento. Eu vou ficar à disposição de vocês. Quem tiver perguntas pode mandar pelo chat ou fazer diretamente aqui para mim. E enquanto isso, eu vou fazer aqui a chamada dos presentes, tá bom? Eu vi que a Érica está aqui, já lancei a presença. Eu tenho a Isadora, também está presente, já lancei. A Jéssica Brenda, ok, já lancei a presença também. Larissa Henrique também está presente, ok. Lorena Ribeiro também presente. Maitana Torres presente. Manuela Silva Pereira presente. Maria Rosenira não está aqui, não consegui localizar. Aí eu tenho a Marília de Fátima, também está presente. A Cíntia Martins também está presente. Acredito eu que são esses os que estão presentes aqui na aula de hoje. A gente teve 10 participantes de 18 alunos. Queria mais uma vez pedir para vocês que, por favor, baixem os arquivos referentes à atividade estruturada para que vocês possam verificar e já começar a elaborar o plano da atividade estruturada. Ele vai ser cobrado em seguida de todos vocês. Então, por favor, analisem essa atividade estruturada para que vocês possam ir resolvendo gradativamente. Nosso próximo encontro já seria uma aula de consultoria relacionada à atividade estruturada, mas eu vou postergar mais um encontro para frente, então a gente vai ver ainda na próxima aula conteúdo, e na aula seguinte já é a consultoria referente à atividade estruturada. Então vocês precisam definir a empresa que vocês vão trabalhar, vocês precisam definir o cenário da empresa em que vocês vão trabalhar e vocês precisam trazer para apresentar esses conceitos nessa aula de consultoria, ok? Então, por favor, observem a atividade estruturada, ela está lançada no nosso portal do Microsoft Teams e também está disponível diretamente lá no Sava, que é o ambiente da disciplina. Para quem teve, pessoal, qualquer dificuldade para acessar as aulas gravadas,
pode falar comigo lá no grupo, que eu vou mandar o link do canal do YouTube para que vocês consigam acessar as aulas. Eu subi as videoaulas lá no meu canal do YouTube para que fique mais prático para vocês acessarem, porque eu vi que algumas pessoas não estão conseguindo localizar através do Microsoft Teams. Então, vocês podem assistir a aula diretamente lá pelo canal, tá bom? Aí vai ser melhor mesmo, professor. Vai ser mais prático, né? Vai. Eu vou mandar, então, para vocês o link do canal do YouTube diretamente lá pela plataforma, tá certo? E lá pelo nosso grupo do WhatsApp. E aí fica para vocês conseguirem também acompanhar os outros conteúdos que possam estar pendentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição. Se não, quem eu já fiz a chamada e está com a frequência ok, eu ia pedir para que vocês deslogassem para que eu consiga fazer, salvar o vídeo no final, tá certo? Que eu só consigo salvar o vídeo depois que todo mundo desloga da aula virtual. Tchau, tchau, professor. Tchau. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Bom dia. Bom dia, obrigada.